Ilha de Marajó e o impeachment de Lula. Dois assuntos muito falados recentemente nas redes sociais. E eu, jamais poderia deixar de comentar a respeito desses assuntos. O arquipélago, na verdade, de Marajó é uma ilha que fica no norte do Brasil e que veio à tona esses dias, chamando atenção para alguns fatos que outrora já foram denunciados pela Damares quando estava como ministra do governo do presidente Bolsonaro. Então ela já tinha falado a respeito desse assunto, tinha lançado um programa também chamado Abraço Marajó para atrair investimentos para o mesmo, na busca de fortalecer a economia daquela região, e propor também oportunidades para as pessoas que lá viviam. Nessas idas dela para o Marajó, muitas pessoas chegaram a denunciar alguns fatos que aconteciam e acontecem por lá. E então a ministra Damares, em uma palestra, chegou a comentar a respeito dessas denúncias que ela tinha recebido. E desde esse tempo, já nesse tempo, na verdade, alguns atores, artistas, essas pessoas que fazem parte da panelinha da esquerda no nosso país, começaram a fazer dessas observações, dessas denúncias que ela estava explanando, chacota, Não ligaram, deixaram para lá, trataram como um assunto falso, Então, assim, não deram a devida importância para esse assunto. E a ministra Damares, com toda a garra e foco, continuou, inclusive protocolou algumas resoluções no Congresso, procurou deputados para falar a respeito do assunto, para ver o que podia se fazer, e muita coisa foi feita. Porém, infelizmente, como agora o então presidente Lula ganhou as eleições ali, esse programa que a Damares tinha lançado ficou meio que de escanteio. Eu, na verdade, nem sei o que fazem com esse programa que ela tinha lançado para o Marajó, Mas uma coisa que eu queria salientar e que eu queria deixar claro, num país onde nós vivemos, por que um assunto tão delicado, um assunto quando você passa a conhecer os fatos que as pessoas narram, trazem a respeito desse tema, chocam as pessoas, porque começou a ser comentado recentemente. Então, assim, pessoal, ninguém é bobo, Muitas pessoas, você aí que está me vendo agora, pode ter uma vida normal como qualquer outro, Vai para o trabalho, descansa, às vezes chega cansado, não tem tempo para se informar. Então, às vezes você é pego de surpresa e pode ser que seja um assunto novo para você. Mas no Brasil que nós conhecemos, tudo não passa de cortina de fumaça. Não que eu esteja negligenciando esse fato. Jamais estou dizendo que isso é mentira. O que eu quero dizer é que as assinaturas que os deputados de direita ali no Congresso conseguiram, fazendo até com que essas assinaturas batessem um recorde, fossem maiores que as assinaturas por o impeachment do Temer, maiores que da Dilma, conseguiram quase mais de 140 assinaturas para abrir um processo de impeachment contra o presidente Lula. E do nada, esse assunto sobre a Ilha de Marajó começou a ser falado, começaram a dar destaque, Tanto os artistas globais, essas pessoas que fazem parte da panelinha do governo federal, começaram a dar enfoque sobre esse assunto, Eu acredito que é justamente para tirar toda a atenção que os deputados estão se movendo para alcançar mais assinaturas, para tirar a atenção do povo brasileiro, tirar a atenção das pessoas que estavam comprando dos deputados um posicionamento a respeito dessas assinaturas para abrir o impeachment do Lula, e também sobre a fala horrorosa, a fala totalmente descabida, a fala injustificável que o Lula fez sobre Israel, comparando ali a ação de defesa que Israel está fazendo ao que o nazismo fez com os mesmos. Então, assim, um assunto totalmente delicado, um assunto assim que merece realmente uma atenção muito grande, mas que voltou a ser tema, da mídia, começou a ser pautado nos jornais, nas televisões, em todos os lugares você consegue ver esse assunto sendo falado a respeito da Ilha de Marajó, enquanto a fala do Lula está sendo esquecida, enquanto a repercussão que o Brasil, com essa fala nojenta que o Lula teve, está tomando, enquanto todas essas ações que o Lula estava sofrendo, as represálias, inclusive por parte de deputados que fazem parte de sua base,
Então, do nada, esse assunto começou a ser pautado nas mídias e em todos os lugares possíveis para justamente dar foco a outro tipo de assunto, mudar o curso de um assunto que poderia fazer com que nós, brasileiros que não aceitamos essa baderna, que é o governo federal hoje no Brasil, pudesse tomar um outro rumo, né? Então, assim, as assinaturas para o impeachment do Lula começam a ter uma movimentação ali no Congresso, né? Como eu acabei de dizer, foram o recorde de assinaturas conseguidas e que está acontecendo. Porém, esse assunto da Ilha do Marajó, que merece toda a atenção, ficou à tona, inclusive tomando contornos ali mais abrangentes, né? Com apoio do pessoal da esquerda, que é muito seletivo quando se trata de assuntos que a direita levanta. Então, assim, pessoal, vamos ficar atentos quando assuntos como esses delicados começam a reaparecer, né? Porque nem aparecer, é reaparecer, porque, como eu disse antes, a ministra Damares, quando então ministra do presidente Bolsonaro, já tinha dado atenção a esse assunto, né? Inclusive já tinha denunciado o que acontece ali, estava tomando providências a respeito, mas que foi negligenciado, foi negado, né? Foi tido como uma notícia falsa naquele tempo, porque era uma ministra de direita, uma ministra do presidente Bolsonaro que estava falando do assunto. Mas agora, como essas falas do Lula, esse recolhimento de assinaturas para o impeachment do Lula começaram a surgir, começaram a ter um enfoque grande, do nada relembraram um caso que poderia unir o Brasil. Porque, afinal de contas, quem que é contra as crianças? Né? Quem que aceita o que acontece ali? Ninguém. Então é assunto que poderia unir tanto a direita como a esquerda, né? Isso são ações que são orquestradas nos bastidores da política, nos bastidores da política nacional, muito bem pensadas por marqueteiros, muito bem pensadas por estrategistas, para justamente livrar todo o foco que as falas horrorosas que o Lula tinha proferido contra Israel estavam tomando, inclusive na mídia internacional. Então, assim, para nós que gostamos de política, para nós que nos interessamos sobre política, para nós que estamos sempre antenados a respeito de políticos, não é novidade que um assunto como esse apareça, volte a surgir, volte a pautar a imprensa nacional do nada. Então, assim, meus amigos, sempre que um assunto estiver muito comentado em todas as redes digitais, as mídias televisiva, as rádios, tudo que puder dar publicidade, você vê que um assunto está unindo a direita e a esquerda, porque a direita jamais vai se negar em falar e tratar de um assunto tão delicado como é este da Ilha do Marajó. Quando você vê que um assunto desse está tomando conta do Brasil, pode ver que por baixo dos panos tem algo muito mais sujo acontecendo e que eles, os tubarões da política, as pessoas que vivem atrás das cortinas, nos bastidores da política, estão tentando mudar o curso de uma situação. Pessoal, fiquem de olhos abertos e sempre que eu puder, eu vou vir aqui fazer observações a respeito de assuntos que estão sendo comentados no Brasil. Se você quer conhecer meu trabalho, me conhecer um pouco mais de perto, pode seguir minhas redes sociais no Instagram, no Facebook. Lá eu comento mais a respeito da minha cidade, da minha região. Aqui no YouTube eu sempre vou tratar de assuntos mais nacionais, assuntos que venham a falar a respeito de Brasil. Beleza? Não esquece de se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Obrigado por você ter assistido e tamo junto.